Então vamos lá. Estamos continuando a nossa aula sobre DAO. Então, DAO, parte 2, tá? Fizemos na aula passada a interface do DAO, a implementação do DAO. E no final da aula a gente conseguiu inserir um aluno através do DAO. Agora nós vamos fazer o select, para fazer a pesquisa do aluno. Vamos primeiro, antes de eu ficar brincando bastante aqui com os inserts da vida e os selects da vida, vamos fazer primeiro o select que traz o aluno pelo nome, tá? Trazer o aluno pelo nome é muito bom porque a gente vai conseguir fazer o SQL injection. Para trazer o aluno pelo nome, nós vamos criar um statement baseado naquela conexão. Então vamos criar um statement aqui. E conforme criamos o statement lança as exceptions de SQL exception. Então nós vamos lançar essa exception também. Lança exception aqui. Aí ele vai chiar dizendo que o DAO, a interface DAO não tem exception, não tem problema. A gente coloca exception na interface DAO. Colocamos a exception aqui também. Aliás, vamos aproveitar, vamos colocar na interface inteira, tá? Na verdade, nós vamos ter que depois trocar essas exceptions. Se der tempo, nessa aula eu ainda mostro para vocês. Porque o ideal é que quem vai usar a interface e a implementação não conheçam nada de banco de dados, nem as exceptions de banco de dados. Tá? Agora, criamos lá o statement e vamos fazer uma query para buscar esses alunos todos. Vamos criar uma string, não vou nem fazer, não vou nem aproveitar aquilo lá. Vamos criar uma string chamada de query. Essa query vai ser select asterisco from aluno, que é a tabela, onde nome igual a o texto que veio aqui, a variável nome. Tá? Então, se o cara mandou A no nome, vai trazer todos os alunos onde o nome for exatamente igual a A. Tá? Estou fazendo esse igual propositalmente para a gente poder fazer o SQL injection. Muito bem. O resultado disso, quer dizer, essa query nós vamos lançar ela na statement, então execute update, execute query, passo a query lá, e o resultado dessa query nós vamos colocar no result set, que a gente fez na aula passada sobre banco de dados. O result set nós vamos vasculhá-lo com o método while, com o while no método next. O método next ele leva para o primeiro registro. Se tiver um primeiro registro, ele retorna verdadeiro, e aí vai retornando verdadeiro, vai prosseguindo dentro do while, tá bom? Bom, o que nós temos que fazer agora é o processo inverso, né? Antes a gente pegou de um objeto aluno e colocou dentro do banco de dados. Agora nós vamos pegar do result set e vamos gerar objetos do tipo aluno. Então vamos criar um objeto aluno, uma instância de aluno, e vamos abastecer as informações dessa instância com os elementos que a gente vai resgatar do result set. Então, por exemplo, vamos abastecer o ID com result set.getInt, porque o ID é inteiro, e passo o nome da coluna ID aqui. Mesma coisa para os outros bichinhos aqui. Então, setRA, vamos definir o RA do aluno com getString, porque o RA é string. Vamos pegar o que está na coluna RA. setNome, vamos fazer um getString com o que está na coluna nome. E por último, nascimento. Não é nascimento, desculpa, é getDate. GetDate com o que está na coluna nascimento. Tá? E nós vamos fazer um set nascimento. Vocês estão vendo que aqui ele vai dar um errinho. Ah, não deu por causa da conversão, mas tudo bem. Na hora que der o errinho, depois eu mostro para vocês. Como o date esse date que ele retorna não é um date do tipo Java Util Date, é um date do tipo Java SQL Date. Class in Java SQL Date, tá?
são dates diferentes. O Java SQL Date ele é do tipo Java Util Date, então ele se passa por Java Util Date. O inverso não é a mesma coisa, tá? Então na hora que a gente for fazer o inverso vai dar problema. Bom, criamos a instância do aluno. Vamos colocar essa instância do aluno dentro de uma lista. Então precisamos criar uma lista que nós vamos devolver para quem chamou o pesquisar aluno por nome. Vamos criar a lista do tipo aluno. Vai ser, sei lá, vamos chamar de alunos e vai ser uma nova array list do tipo aluno. Tá? Ctrl Shift O para importar esses caras aqui. E aí nós vamos adicionar este aluno dentro da lista. Adicionamos dentro da lista. E por último, a gente retorna a lista. Pronto! Está feito pesquisar aluno por nome. Fizemos o select, pegamos o result set, investigamos o result set, criamos instância para cada linha do result set e adicionamos essa instância dentro da lista. Então ele vai rodar 3 vezes aqui, né? Se tiver 3 alunos, quantos alunos tem lá? Só tem um aluno, né? Então só tem um aluno, ele vai rodar uma vez só e vai retornar uma lista contendo apenas um aluno. Vamos testar? E se a gente executar aqui, ele vai tentar inserir novamente, né? Vamos mudar aqui os dados do aluno. Vamos colocar outro aluno aqui, ó. Ayrton Senna, nasceu em 60 e pouco, sei lá. 66, por exemplo. Vamos dizer que ele nasceu no mês de agosto, no dia 30, tá? Vamos rodar aqui umas vezes, só para a gente inserir mais alguns alunos lá dentro. E deu pau. Deu pau de... Deu pau de que deu? Deu pau de duplicate entry. Ah, tá. Eu estou inserindo com a ID 1. Desculpa, tem que ser com a ID 2. Deu exception, agora foi. Inserido com sucesso. ID 3. Eu não sei se vocês assistiam, tinha a escolinha do professor Raimundo. E aí tinha o João Canabrava. João Canabrava, de 69. Tem o seu boneco também, seu boneco é... Eu não sei se vocês sabiam, mas o seu boneco, ele realmente era filho do professor Raimundo. Ele era um dos filhos do professor Raimundo. Vamos rodar. Um dos filhos do professor Raimundo era o seu boneco, e o outro filho era aquele CDF que tinha na sala, eu não lembro o nome dele. Vamos botar o seu boneco aqui. Seu boneco. Vamos dizer que o seu boneco nasceu em 70. Vamos dar a data de nascimento para ele. 15 do 4. Pronto. Salva aqui, roda. Ctrl Shift O. Ctrl Shift 11 aqui. Rodou. Pronto. Muito bem. Vamos fazer um select. Ó, estão todos aqui dentro, tá? Tem 4 alunos aqui dentro. Eu vou comentar esse trecho, porque esse aqui é o trecho de teste do insert. E a gente já viu o teste do insert. Vamos fazer agora o trecho para... Agora a gente vai fazer o trecho para fazer o select. Então, vamos criar o DAO, está sendo criado o DAO. Ao invés de inserir, nós vamos fazer o select. DAO.pesquisar alunos por nome. Então, DAO.pesquisar aluno por nome. Pesquisar aluno por nome. Vamos pegar o nome de alguém aqui. Vamos pegar aqui direitinho, vamos ver se a gente consegue achar o aluno com esse nome, tá? Pesquisar aluno por nome. E nós vamos ter, o resultado disso vai ser uma lista do tipo aluno. Essa lista, vamos chamar de alunos, tá? E uma vez com essa lista, vou importar do Java Utilist, uma vez com essa lista, nós vamos imprimir todos os alunos dessa lista. Então vamos fazer um for each em lista de alunos. E aí a gente imprime aqui, sysout. A gente pode botar assim, aluno, vamos botar o nome e o RA, tá? Ou a gente pode modificar o aluno.toString, lembra?
para a gente poder utilizar o toString na hora de imprimir a instância. Nome, vamos pegar o nome do aluno. Depois a gente muda o toString. Pesquisado com sucesso, né? Não é inserido com sucesso. Pesquisado com sucesso. Roda aqui. E deu pau. You have an error in SQL syntax. Ops. Ah, disfarça. Na nossa query, a gente não é só colocar o nome, né? Eu tenho que colocar o nome entre aspas simples. Então tem que colocar uma aspa simples antes do nome e outra depois do nome, senão realmente não roda. Vamos tentar agora. Olha que bonitinho. Trouxe lá Antônio Rodrigues, pesquisado com sucesso, o RA dele, bonitinho. Né? Muito legal. Só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar isso aqui dentro de um loop e pedir para o usuário pesquisar. Vamos botar no loop infinito e vamos pedir para o usuário fazer a pesquisa. Então, ao invés de eu chumbar o nome Antônio Rodrigues aqui, nós vamos pegar o nome através de um JOptionPane. JOptionPane.showInputDialog, pesquisa de aluno, e a gente pede para ele colocar o seu nome. Coloque o nome do aluno. Tá? Olha que bonitinho. E aqui eu coloco a variável nome. Agora, vamos rodar. Ele vai mostrar na tela, coloque o nome do aluno, então eu vou botar lá Antônio Rodrigues, bato Enter, e ele pesquisado com sucesso. Vamos colocar, sei lá, Alberto. Não tem nenhum Alberto, se eu der OK, não traz nada. Ele traz pesquisados com sucesso, mas não traz o Alberto. Ayrton Senna. Ayrton Senna existe, então tá lá o nome do Ayrton Senna. Quem mais? Boneco, né? Seu boneco. Seu boneco também existe, tá lá o seu boneco. Tá bom? Vocês já viram SQL Injection? Então vamos fazer um SQL Injection aqui. O SQL Injection consiste em modificar a estrutura do comando de query de forma a mudar o comportamento dele. Então, por exemplo, o nosso comando de pesquisa, o de query não só o de query, tá? O de atualização, de insert, é que o MySQL ele tem uma certa proteção contra os comandos de atualização, mas contra o comando de query ele não tem não. Então, a gente pode mudar o comportamento do comando de query. Vamos pegar o comando de query que tem lá no DAO e vamos colocar dentro de um notepad aqui para a gente poder observar. Isso aqui são as coisas que eu tenho que resolver. Vamos colocar aqui o comandinho de query. Como é que vai ser o nosso comandinho? O que eu escrever em nome, ele vai colocar entre essas aspas, né? E essa aspas aqui. Então, se eu escrever Antônio Rodrigues, ele vai colocar aqui. No final, o meu comando será select. Deixa eu mudar aqui diminuir o tamanho para todo mundo ver dentro da tela, né? Porque eu acabo esquecendo que às vezes está fora da tela. Então, o que eu colocar dentro do nome é o que vai ser colocado aqui na hora da pesquisa. É isso? Vamos só fazer o seguinte, antes da gente brincar um pouco mais, vamos mostrar a query que está sendo executada. Lá no DAO, antes da gente executar a query, a gente mostra a query, tá? Sysalt query. Só para a gente poder ver o que está sendo executado aqui. Vai ser bom. Vamos rodar. Aqui eu vou botar Antônio Rodrigues. Olha que bonitinho. Select asterisco from aluno onde nome igual Antônio Rodrigues. Seu boneco. O que eu colocar aqui, ele vai inserir dentro desse texto aqui, né? Dentro daquela parte lá. E dou um OK. Só fechar, porque eu acho que tem mais uma dessa aberta aqui.
Tem, sabia que tinha. Deixa eu parar os dois caras aqui, porque tem dois. Eu cliquei no de trás e acabou parando. Vamos rodar de novo. Pronto, tem lá Antônio, vamos botar aqui Ayrton Senna. Olha que bonitinho, ó. Ayrton Senna trouxe os dados. Olha que legal, vamos mudar o comportamento. Se eu colocar uma aspas aqui, eu posso modificar essa query para ela trazer todo mundo. Eu posso colocar, olha que legal. Como é que eu faria para trazer todo mundo? Eu digo que o nome é Ayrton Senna ou 1 igual a 1. Ou seja, qualquer coisa vai trazer. Tá? Então eu modifiquei para que o resultado desse where sempre seja positivo. Como é que eu insiro esse 1 igual a 1 dentro dessa query? Olha que legal, cara. Aqui a gente vai fechar aspas, né? Eu tenho lá o nome, então eu sei que ele vai abrir aspas, então eu vou fechar aspas, espaço. Então ficou pesquisa nananã, onde nome igual aspas, fecha aspas. Ou 1 igual a 1. Muito bem. Mas se você observar, tem uma outra aspas lá no finalzinho. Não tem problema. A gente põe tracinho, tracinho e ele comenta tudo que está ali em diante. Vamos dar OK. Só ver aqui no Eclipse. Vamos dar OK. E vamos ver quantos alunos vieram. Ó, todos os alunos vieram aqui. Tá? Isso daqui chama-se SQL Injection. Então, eu mudei o comportamento da query baseado numa informação, baseado numa falha de segurança, porque o cara pega exatamente o que eu estou digitando lá e colocando dentro da query. Então, isso aqui foi utilizado muitas vezes para acabar com muitos sites. Da mesma forma que eu estou pesquisando o nome de aluno, eu posso modificar o comportamento para fazer login, posso modificar, às vezes, buscando informações que não eram para estar visíveis para mim. Ou pior, posso até deletar o banco de dados, deletar a tabela, mas isso não é possível porque o MySQL impede algumas coisas. O IED eu acho que vocês não vão conseguir hackear porque ele não é, acho que o Wellington sabe programar, ele não deve ter permitido isso, tá? E não, com certeza vocês não vão conseguir mudar as notas. Mas vamos lá. Como que a gente impede isso? Vocês estão vendo que eu coloquei aqui mais, aqui eu juntei, né? Existe uma outra forma que a gente pode fazer, que é utilizando parâmetros. Então a gente pode criar a query, e aonde eu tiver que inserir uma informação, eu coloco um ponto e vírgula, desculpa, um ponto de interrogação, tá? A única diferença é que é o seguinte, isso aqui está disponível apenas para os statements. Ele não está disponível apenas para o prepared statement. Ele não está disponível para o statement. Então, ao invés de criarmos um statement, eu tenho que criar um prepare. Aqui eu chamo prepare. E ele vai me dar um objeto do tipo prepared statement. Então, temos lá um prepared statement, só que o prepared statement, para que ele possa preparar a query, ele tem que saber a query com antecedência. Então, eu estou passando para ele a query com antecedência. E, antes da gente executar a query, eu vou substituir as interrogações pelos valores. Então, posso ter mais de uma interrogação, né? Nós vamos substituir da seguinte forma. st.set, o tipo da interrogação, né? O tipo daquela informação lá vai ser texto, string. Então, set string. O número da interrogação, digamos que eu tenho umas 5 interrogações aí para serem substituídas, então é a primeira nesse caso. E o valor, com qual valor que eu vou substituir isso? Eu vou substituir com o nome que eu recebi aqui como parâmetro. Então ele vai trocar essa interrogação pelo conteúdo do nome. Só que quando ele faz essa troca, ele já tem um mecanismo que acaba limpando, né? Então ele não deixa você botar traço, aspas simples. Então ele faz umas quebras aí para não permitir o SQL injection. Poderia fazer isso na mão, tá? Só que não fica tão bom. Por outro lado, perdi
a query completa, né? Quando eu for pedir para exibir a query, ele vai exibir só isso aqui. Então eu não sei mais como é que está a query completa. Mas o restante continua do mesmo jeito. Vamos rodar? Rodando novamente. Antônio Rodrigues. Ih, deu pau. You have an error, check manual, tal, interrogação. Ué? Ele não trocou a interrogação, cara? Nome igual interrogação. Prepared statement query. Substituir a interrogação. Rodei a query. Ah, tá, desculpa. Eu pedi para ele rodar o execute query passando a query novamente. Não, eu passo só. Uma vez que eu passei aqui, preparei a query, eu dou o execute query sem passar a query novamente. Ele vai usar aquela query para executar. E aqui a gente roda lá, Antônio Rodrigues. Pronto, olha que bonitinho. Mostrou lá, Antônio Rodrigues, Ayrton Senna. Mostrou Ayrton Senna. E se a gente tentar aplicar o SQL Injection, fecha aspas, ou 1 igual a 1, espaço, traço, traço, espaço. Ok? Não achou, tá vendo? Não achou ninguém. Então, ele filtra e evita esse tipo de problema de SQL Injection. É muito eficiente, vai ser muito bom para vocês usarem isso daí no código de vocês. Boa pergunta. Se eu digitar só o primeiro nome, ele encontra? Na verdade, não, né? Porque a gente está fazendo com o nome completo. Se eu digitar o primeiro nome, ele não encontra nada. Ele tem que ser exatamente igual, né? Mas dá para a gente fazer para digitando o primeiro nome, ele encontre. Nós vamos mudar a query aqui. Ao invés de ser igual, a gente põe like. Tá? Like. E na hora de substituir, vamos fazer assim, para que ele, digitando parte do nome, também já encontre, né? A gente soma aquela porcentagem lá. Então vai ser porcento nome porcento, ou seja, qualquer coisa que ele digitar do nome, se achar ele retorna na lista. Opa, fecha aqui. Roda novamente, Ctrl Shift F11. E vamos digitar lá Antônio, trouxe lá Antônio. Ayrton, trouxe o Ayrton. Todo mundo que tem a letra A, maiúsculo, né? O Antônio, o Ayrton. Ah, não, desculpa, não é case sensitive. Qualquer um que tem a letra A, ele trouxe. Seu boneco não tem, né? Todo mundo que tem a letra S. Trouxe aqui a Antônio, Ayrton e seu boneco. João Canabrava não tem S. Tá? Todo mundo que tem O, vai trazer todo mundo. Se eu não colocar nada, traz todo mundo. Aqui dá OK, traz todo mundo. Ó, que bonitinho. Então dá para a gente modificar e mudar o nosso DAO para fazer o que a gente quiser. Tá? Ó, vocês perceberam? Aqui não tem comandos de SQL, está tudo aqui dentro do DAO Implementation. Vamos fazer, agora ao terminar o nosso DAO Implementation, nós vamos fazer o pesquisar aluno por ID. É a mesma coisa, só que ao invés de retornar vários alunos, vai retornar apenas um aluno. Tá? É a mesma coisa do pesquisar por nome. Vou copiar o texto aqui e fazer algumas modificações. Onde nome não, onde ID, aí o ID tem que ser exatamente igual, né? Deixo lá, interrogação. Preparo a query e substituo aquela interrogação pelo ID. Só que o ID não é string, o ID é inteiro. Desculpa. O ID é inteiro. Tudo bem, pessoal que precisar, o pessoal que precisa sair pode ir. Setamos o ID. Vamos fazer a query. Se for encontrado, aí não precisa ser um while, pode ser um if, porque é um só, né? Então, se tiver alguém, cria-se a instância. Não precisa adicionar o alunos. A gente vai retornar o aluno. A única coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Antes de declarar o aluno, a gente declara ele aqui fora desse if.
declara ele como nulo e depois retorna esse objeto aqui, tá? Se o aluno não existir, se ele não encontrar, então o aluno vai retornar nulo. Se encontrar, vai retornar o aluno. Aqui ele está dando erro do exception. Vou botar aqui para ele lançar as exceptions. Pronto. Prontinho. Então agora a gente pode pesquisar aluno por ID. Vamos fazer um pesquisar aluno por ID. Vamos aproveitar e mudar também o toString lá para ele resultar nisso aqui, né? Nos dados do aluno. Aí a gente não vai mais precisar imprimir, ficar botando essas coisas aí. Ele imprime, a gente passa direto à instância, ele vai imprimir diretamente a instância. Então vamos lá no aluno, vamos modificar o toString, override, public string toString, e vai retornar um texto contendo os dados do aluno. RA, na verdade não é a.getRA, e sim getRA, ou pode ser dis.getRA. E vamos botar aqui nascimento também, nascimento, vou fazer que nem a gente fez lá na pizza, né? Converte o nascimento. E vamos colocar o ID também, falta o ID aqui. ID, get ID, depois tem o RA, o nascimento. Pronto. Get ID, coisa aqui. Vamos criar um simple date format. Simple date format. Dia, mês e ano. E nós vamos converter esse nascimento. Format FDF. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um enter aqui para aparecer tudo na mesma linha, né? Então, nascimento sdf.format e passo a data de nascimento como parâmetro e ele vai me retornar o texto correspondente àquela data de nascimento, tá? Então, toString agora funciona. Se a gente rodar, ele vai imprimir direto a instância, ou seja, vai executar o toString para imprimir. Se a gente rodar aqui, a gente pode botar alguma coisa e ele vai imprimir, olha que bonitinho, o ID, o nome, o RA, tudo bonitinho para aquele objeto. Tá? Pessoal, a gente já está terminando aqui, deixa eu só fazer o teste da modificação do DAO aqui para o ID. Se eu jogasse esse string na JTable que ele exibe, não, na string você não vai jogar na JTable. Na verdade, a pergunta, ela é, na verdade a JTable que a gente está usando lá naquele sistema da pizza, aquela JTable a gente abastece com uma lista, era pizza? Era pizza, né? A gente abastece com uma lista de pizzas. Então, da mesma forma, a gente vai abastecer com a lista de alunos. Você vai pegar a mesma lista que ele está retornando aqui, né? Ele retorna para você uma lista no DAO pesquisar aluno por nome. Você vai pegar essa lista e passar para a JTable. A gente pode fazer na próxima aula, a gente faz um exemplo disso, tá? Vamos fazer um teste agora com a pesquisa por ID. Vamos criar aqui o DAO. Não preciso perguntar o ID. Aluno não é alunos, né? Vai ser só um aluno. Então, vou chamar esse aluno de A. E pesquisar por ID. Pesquiso por ID, passo o ID 1 para lá e a gente imprime o aluno na tela. Imprime o aluno na tela. Aqui eu vou lançar as exceptions, tá? Então agora o método main passa as exceptions para frente aí. Na verdade vai cair na JVM e vai aparecer na tela se der algum problema. Vamos rodar. Então ele vai resgatar o aluno com a ID 1. Olha que bonitinho. Vamos resgatar com a ID 2. ID 2, roda aqui. Trouxe o aluno com a ID 2, tá? Então tudo funciona aí. O pesquisar por ID, pesquisar por nome. Vamos só terminar os outros aqui. O remover, vamos fazer o remover. Ele é muito parecido com o insert. O comando é um comando de atualização. Só tem um problema. O remover, a gente passa o ID, né?
Então nós vamos fazer um remove, aqui na verdade não é remove, é delete from aluno, onde id igual interrogação. Vamos trocar, aqui não vai ser mais um create statement, né? Vai ser um prepare statement, e o resultado vai ser um prepared statement. E com esse prepared statement, a gente passa a query, tem que passar a query na hora que está criando. Então, SQL command, passa a query, não, desculpa, o comando de SQL. Vamos lançar as declarações, as exceptions. Preparou e aqui executa. Tiro daqui, está pronto para executar. Tá? Não preciso do simple date format. Ah, faltou uma coisa. Eu tenho que trocar essa interrogação pelo ID. Então, nós vamos usar aqui o statement.set inteiro, primeira interrogação, pela informação ID que é passado como parâmetro. Se a gente brincar, a gente pode chamar o remover agora. Dá o ponto remove, vamos remover o Ayrton Senna, que é o cara que tem o ID 2. Roda aqui, deixa eu só botar um system out para dizer que funcionou. Removido o ID 2. Roda aqui. Removido o ID 2. Vamos lá na tabela. Ó, o Ayrton Senna ainda está aqui, né? Mas vamos executar novamente o select. Ó, já não está mais. 1, 3 e 4, pulamos o Ayrton Senna. Tá? Então, o removido também funcionou. Vamos fazer o atualizar. Também muito parecido. Desculpa, só um negocinho. Antes de fazer o atualizar, vamos modificar o insert para utilizar o statement lá. Ao invés da gente usar o prepared statement ao invés do statement. Então, o insert, nós vamos modificá-lo. O comando vai ser esse aqui ainda. Os valores, vou colocar os códigos no site, né? Põe assim. Os valores, a gente vai botar tudo em interrogação. Então, interrogação para o ID, interrogação para o nome, interrogação para o interrogação para o ID, para o RA, para o nome e para a data de nascimento. Tá? Só isso, não preciso mais botar isso. E o nosso trabalho vai ser, deixa eu tirar esse SQL com aqui de cima. O nosso trabalho vai ser definir as informações. Então, o primeiro campinho, né, o primeiro interrogação vai ser com ID, que eu vou pegar do A, do objeto A, getID. Peguei o ID. A segunda interrogação, nós vamos definir com o getRA. Então, getRA, ele busca. Só que a segunda interrogação é string, né? Então, set string. Aqui também o nome também é string. Get nome. E por último, setDate, que espera um objeto do tipo JavaSQLDate. Nós vamos substituir a quarta interrogação com o getDate, getNascimento, que tem no aluno. Só que tem um problema. O getNascimento ele é do tipo JavaUtilDate. Ele não é do tipo JavaSQLDate. E ele não pode ser feito cast para JavaSQLDate, porque ele está abaixo da hierarquia. Ele é um elemento mais especialista. Na verdade, eu estou esperando um elemento mais especialista e o getNascimento é mais genérico, né? Então eu não tenho como fazer ele se tornar especialista. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um Java SQL Date baseado no mesmo tempo que está o getDate o getNascimento lá, o getDate do nascimento. Todo objeto do tipo date tem um método chamado getTime, que ele retorna a quantidade de milissegundos desde 1º de janeiro de 1970 até a data que está definido no objeto. Então, por exemplo, se o Ayrton Senna nasceu em 1970 é pouco, né? Digamos que vai. Então, temos a data de hoje. A data de hoje é ano 2000. Então, nós vamos... o getTime vai me dar todos os milissegundos desde 1970 até hoje. Estamos em 2014, então a quantidade de milissegundos que teve. É um número bem grandão.
E quando a gente faz new date ou new Java SQL date, eu posso passar a quantidade de milissegundos. Então ele está criando para mim uma mesma data igualzinha, né, com o mesmo valor, só que do tipo Java SQL date. Aqui a recíproca também serviria, tá? Bom, substituí as quatro interrogações, executei, deixa eu tirar esse de baixo aqui, executo só uma vez, né? E pronto, tá feito o meu inserir. Vamos fazer o atualizar. O código vai ser muito parecido. Deixa eu só mudar aqui do inserir, também não preciso do simple date format mais, a gente não vai mais usar. Vamos atualizar. O atualizar, ele precisa mudar, é praticamente um insert, né? Só que vai ser o comando diferente. Ao invés de insert, vai ser update aluno set id, vai ser assim, set id igual interrogação, vírgula, RA igual tal informação, vírgula, nome igual tal informação, vírgula, nascimento igual tal informação, só que também não é em qualquer situação, ele não vai atualizar todo mundo, ele vai atualizar onde o ID for igual ao ID que o cara me passou ali, que é esse primeiro ID. Aliás, o ID a gente não atualiza, né? A gente só vai atualizar o RA, o nome e a nascimento. O da ID continuou o mesmo. Vamos lançar as exceptions. Declarations aqui. Muito bem. Então, o primeiro campo a gente vai colocar o RA, na verdade. Então, vamos mudar aqui. Aqui fica sendo o primeiro é o RA, o segundo é o nome e o terceiro é o nascimento. A quarta interrogação é o ID. E não vai ser o ID que eu vou pegar do aluno, vai ser esse ID aqui. Então, o quarto é ID. Tá bom? Tá feito aqui o atualizar. Vamos testar o atualizar? Vamos fazer o seguinte. Atualizar o registro 1, tá? O registro 1. Vamos pegar os dados de outro aluno aqui. Vamos fazer outro aluno. Vamos criar um objeto aluno. Vamos dizer que eu não sou mais eu, né? Agora eu vou ter outras informações. Se eu fosse fugir do estado, eu me chamaria Mr. Smith. O meu RA não seria mais 001 e sim 0011. O meu ID pode ser, aí tanto faz, porque a gente não vai estar usando esse campo. Não nasceria em 76, vamos fazer um pouco mais novo, né? Claro. E 15 de abril, tá bom, tá jóia. A1, 7 nascimento. Qual é o problema do calendar? A gente não está importando. Vamos exportar o calendar. E atualizar, eu passo lá para atualizar o ID1 com o objeto A1. Então, tudo que tiver no ID1 ele vai trocar para o objeto A1. Vamos dar um select na tabela antes de executar isso daqui. O ID1 é o Antônio. Então, agora nós vamos trocar o Antônio pelo Sr. Smith. F11 e deu pau. No value specified for parameter 4. Tá, desculpa, eu botei o ID1 aqui. Aqui é o parâmetro 4. Então, volto a executar. Atualizado o ID1. Vamos lá na tabela e, ó, o ID1 foi atualizado para o Sr. Smith. Tá bom? Então, agora nós temos um DAO que faz todas aquelas coisas com banco de dados. Na nossa próxima aula, a gente pode fazer uma integração desse DAO com a tabela JTable. A gente pode pegar aquele exercício da pizza que a gente fez e integrá-lo com o DAO. Mas a gente faz isso na próxima sexta-feira, tá bom? Senhores, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Antes de terminar, é claro, existe alguma dúvida de vocês, além de perguntar se vamos colocar no site ou não? Se
tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, muito obrigado e um bom fim de semana para vocês. Tá joia, gente. Muito obrigado a vocês. Eu vou colocar esses códigos no site para vocês poderem testar depois, tá? E vou criar também aqui, deixa eu criar um arquivo texto. Um arquivo texto, eu vou colocar os comandos para criar a tabela no SQL Server. Então, create table e o comando de insert aqui. Create database. Deixa eu parar a gravação, né? Porque a gente não precisa mais da gravação.